Porque não há muita diferença. A diferença é o que Deus está fazendo em nós por meio de Cristo e da graça dele. Se Deus não está nos transformando como transformou Isaías, purificando os seus lábios, nós não temos diferença alguma. E digo mais, somos piores do que os incrédulos. Muito piores. E essa geração de Isaías não era uma geração fácil. Olha como Isaías a descreve no capítulo 1. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão e defendam a causa da viúva. O povo, a geração de Isaías, não era uma geração fácil. Era uma geração primeiramente insensível a Deus e em segundo lugar insensível às pessoas. Uma geração cheia de corrupção, mentiras, fraudes, opressão ao pobre, à viúva, ao órfão. Tribunais corruptos, vidas imorais, nada novo debaixo do sol. O que já foi no passado é hoje e será amanhã. É assim. A história se repete. Isaías, então, a ter essa visão sobre a sua geração, ele então responde a Deus: eis-me aqui, envia-me. Não dá para ter uma visão elevada de Deus, do perdão de Deus e da sua geração, sem se despertar para servir essa geração. Isaías faz isso. Posso contemplar a carência da sua geração, uma carência de Deus. Isaías então diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Uma visão elevada de Deus necessariamente conduz a pessoa a servir em sua geração. Algumas conclusões acerca disso. Um dos grandes problemas da igreja na atualidade é se isolar de quem não confessa a mesma fé. Há um excesso de medo e devemos ter. Porque nesse intercâmbio com as pessoas que não confessam a fé em Jesus, muitos que se dizem crentes são absolutamente absorvidos pela cultura do mal. Por exemplo, há uma pesquisa que 84% dos adolescentes, quando entram na faculdade, eles abandonam a fé em Jesus Cristo. Eles não conseguem dialogar com a cultura sem ser absolutamente absorvido por ela. Eu tenho lido um livro não cristão chamado Aidin, onde a escritora ela coleta dados e mais dados e muitos dados acerca do adolescente, principalmente esse milênio ou Aidin. Diz a escritora que os adolescentes, por exemplo, estão bebendo menos do que os baby boomers, como Carmo, Armando, Ari, essa geração do sexo, droga e rock and roll à vontade. A geração sabe, né? Não.
Os adolescentes estão bebendo menos. Estão também se relacionando menos sexualmente do que essa própria geração. Entretanto, como eles não têm preparo, ou pela igreja, e principalmente pelos pais, que não os criam, não os preparam para interagir com a cultura, quando eles chegam na faculdade, eles vão de 0 a 100 em um mês. Overdose de bebida, droga e sexo. Noitadas e noitadas. Não é assim? Se você anda nesse meio universitário, você vai saber que é assim. Pessoas que nunca beberam, mas a partir do momento que põe o primeiro gole na boca, bebem e com coma alcoólica. Não estão preparados para interagir. Não estão preparados para ouvir algo que confronte a sua fé, como, olha, essa ideia de Deus criar o mundo é loucura. E muitos são os que no primeiro ano negam a fé. Eu conheço alguns que ao entrarem no ambiente universitário se deslumbraram e perderam a sua fé. Porque a questão não é se nós vamos interagir com a nossa geração, não. Nós vamos interagir. A questão é se nós estamos preparados para interagir com ela. E nós devemos interagir. Devemos criar os nossos filhos para interagir. Um outro exemplo. As igrejas estão sofrendo, principalmente as meninas, com a questão do lesbianismo. Entrando nas igrejas. Há alguma coisa que a gente vai ter que fazer aí. Porque elas não estão sabendo dialogar. E se perdem nesse processo com a geração. E aí nós temos que ir para Jesus Cristo, que Ele, como ninguém, Ele serviu a sua geração. O texto bíblico diz, e nós vimos isso alguns meses atrás, Jesus, por exemplo, indo em festas com publicanos, meretrizes, prostitutas, não é isso? Pecadores. E Jesus trafegava nesse mundo com completa habilidade, mas ele entrava e ele saía com a pessoa. Ele não permanecia. Ele vivia no meio de uma geração tão incrédula quanto a de Isaías. Ele comia e bebia com pecadores. Mas o coração dele era um coração blindado ao pecado. E nós temos que aprender com o Senhor. Primeiramente, a não se isolar da nossa geração. Você que é pai, a responsabilidade é sua e minha. Tem pais que blindam os seus filhos. E devemos blindar em alguma medida os nossos filhos. Mas não blindar os nossos filhos como se ele fosse florzinha de estufa. Quando você abre assim, imediatamente, são esses adolescentes que quando entram na faculdade, vão de 0 a 100 em 2 meses. Não devemos temer a nossa geração. Lembre-se de que é a igreja que invade e derruba as portas do inferno, não é mesmo? Eu percebo algo sempre nos comentários de futebol, principalmente do Palmeiras. Time retranqueiro, fica esperando.
Não sei se é verdade, porque eu não sou um entendido, mas é o que eu ouço. É verdade. E a impressão que dá é que a igreja sempre está defendendo, quando a ordem de Jesus é avance. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não devemos temer a geração. Devemos saber dialogar com ela. A geração atual não é diferente da geração dos dias de Isaías. Os mesmos pecados que separavam as pessoas de Deus naqueles dias continuam separados de hoje. Isaías denunciou as injustiças sociais, espoliação do velho, do idoso, da viúva, do pobre, do órfão. Isso acontece hoje? Nada novo debaixo do sol. Idolatrias, pessoas que em vez de adorarem o único e verdadeiro Deus, adoram os deuses, principalmente os deuses modernos, os deuses do seu coração. Há um livro que está na minha pauta de leitura, eu não o tenho ainda, do Neil Gaiman, se não me engano, chamado Deuses Modernos. Não é cristão, mas ele fala desses deuses que a cultura moderna fabrica. E jovens e adolescentes, principalmente, ou primeiramente, porque tudo chega neles primeiro, eles têm trocado o Deus da glória por esses deuses modernos. E talvez seja por isso que, quando entram na faculdade, a fé deles não subsiste sequer por um mês. São os mesmos problemas, imoralidades sexuais, hipocrisia. Isaías chega e Deus fala em Isaías 29:13, esse povo, ele se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa é a geração de hoje. Pessoas que vêm para a igreja, cantam, mas a vida está longe. Mas não só. As necessidades da geração atual são idênticas às necessidades da geração de Isaías. O que mais a geração de hoje precisa é do perdão de Deus. É a mesma necessidade. Ser tocado pelo Senhor, ser purificado, ser reconciliado com Ele. Se você está aqui essa noite e se sente sujo em virtude de algum pecado, eu quero dizer a você que em Cristo você pode obter o perdão do seu pecado, seja ele qual for. Não importa que vida você tenha tido até hoje. O que importa é o que você fará da sua vida a partir de hoje. E o perdão de Deus, assim como esteve disponível a Isaías, está também disponível a você e a mim. Essa é uma das graças mais poderosas de Deus dadas em nosso favor. E o instrumento que Deus quer usar para comunicar seu amor e perdão continua o mesmo. São pessoas, como Isaías. Pessoas que ao ouvirem a voz de Deus, digam, eis-me aqui, Senhor, para servir a minha geração. No mundo há 3 grupos de pessoas. O daqueles que simplesmente observam o que está acontecendo. Olham para a sua geração e dizem, a coisa está feia mesmo. Existe um segundo grupo, daqueles que coçam a cabeça e perguntam, o que está acontecendo? São os alienados, eles nem sabem o que está acontecendo. E o terceiro grupo é o daqueles que fazem com que as coisas aconteçam.
como Isaías fez, serviu a Deus em sua geração, como Malala está fazendo, servindo a Deus em sua geração, como Davi fez, como estadista, poeta, mecenas, servindo a Deus em sua geração. Deus espera que você e eu sirvamos a nossa geração, levando pessoas a se reconciliarem com Deus por meio do arrependimento e perdão obtido por meio da suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.